do Instagram, boa noite a todo mundo do Facebook. Estamos mais uma vez aqui nos nossos estudos e no nosso dia de Exu, né? Essas entidades fantásticas que só nos trazem coisas maravilhosas, só nos trazem o amor, né? E principalmente a justiça. Então hoje é dia de Exu, dia de segunda-feira, nós vamos bater um papo bom, interessante sobre Exus. Qual o nosso propósito, gente? O nosso propósito é a barreira do preconceito, né? Arrancar essa coisa ruim, essa coisa pesada que se colocou acerca dessas entidades, que são entidades maravilhosas, são entidades que trazem coisas extremamente positivas. Deixa eu só dar uma ajeitadazinha aqui no Facebook, que está muito para cima. Então deixa eu ver se eu coloco mais para baixo aqui isso tudo. Isso. Muito bem. Vamos lá. Então vamos lá. Então são entidades que só trazem coisas positivas, só trazem o bem, só trazem o amor e que são tão mal compreendidas. Então, assim, a nossa proposta no nosso canal, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, o YouTube, naturalmente, eu deixo sempre gravado no YouTube, sempre publico o nosso trabalho no YouTube. Nós temos lá o nosso canal, o canal do SEC, Centro de Expansão Consciencial. No Instagram e no Facebook também é SEC, Centro de Expansão Consciencial. E é um trabalho que nós fazemos de esclarecimento, né, de retirada do misticismo, da visão equivocada que a sociedade tem em relação aos Exus, em relação às pombagiras, em relação à própria Umbanda. Sábado passado agora, né, antes de ontem, nós tivemos uma gira de caboclos aqui no nosso TeoWeb, na tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanunfo. O que também é uma atitude, uma atividade nossa para provocar a curiosidade, a vontade de conhecer de forma mais plena, sem ser com esse ranço, com essa raiva que as pessoas têm do desconhecido. Porque é exatamente isso, as pessoas, quando desconhecem alguma coisa, a primeira coisa é o medo, né? A segunda coisa é o ódio e às vezes até um preconceito danado contra determinadas religiões, filosofias, pensamentos, apenas por ignorância, apenas porque não sabe o que é, não conhece a energia, não vê da forma como deveria ser vista, de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila e equilibrada. A gente não pode falar de nada sem antes procurar saber de forma mais profunda. A gente não pode de forma nenhuma acusar, dizer, ou desdizer, ou deixar de dizer alguma coisa se a gente não conhece, se a gente não tem conhecimento sobre o assunto. Gostaria que vocês me dessem aí um alôzinho e me dissessem se está tudo certinho, se o som está funcionando adequadamente, se vocês estão me ouvindo a plenos ouvidos, tá certo? Se eu estou conseguindo chegar até vocês em imagem e som, tá? Então, se vocês puderem dar um toquezinho, eu agradeço demais a vocês, tá bom? Então, gente, qual é o nosso trabalho aqui? Dá boa noite aí a Camila, a Gesiane Rocha. No Facebook também algumas pessoas entraram, mas eu não estou identificando quem foi, tá? Quem entrou, mas tem algumas pessoas, Cedi entrou, tem outras pessoas que entraram também. Então, tem várias pessoas que entraram já estão nos vendo e nos escutando através da internet. Então, gente, o intuito é exatamente tirar esse ranço, né? Por isso mesmo que eu comecei a estudar Umbanda, né? Hoje como teólogo umbandista, e também estou num processo de aprendizagem, né? Fiz teologia da Umbanda e hoje eu estou fazendo sacerdócio de Umbanda. Tentando desmistificar, primeiro desmistificar o que é Umbanda, né? O que é essa religião maravilhosa que veio aí a reboque da estrutura espírita, né? O espiritismo, quando surgiu em 1857, com mais ou menos uns 50 anos depois, mais um pouco do que 50 anos, surgiu a Umbanda,
1908, com Zélio Fernandino de Moraes, quando se aproximou de uma casa espírita em Niterói para poder tratar um problema que estava sentindo, foi rechaçado porque manifestou um espírito de um preto velho, e depois o Caboclo das Sete Encruzilhadas surgiu dizendo que ia fundar uma religião para o povo. E eu fiz questão também de juntar essa coisa aqui na nossa região. Na nossa região, Umbanda, né, as religiões afro no geral, elas são muito mal vistas, né? Existe um preconceito muito grande em relação a essas religiões. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo aí, gente. Camila, Patrícia, Gesiane, todo mundo tá aí, né? Massa, maravilha. Então, na nossa região existe um preconceito muito grande contra essas religiões. E se falar de Exu, então, a própria Umbanda, existem alguns ritos de Umbanda que não trabalha com a linha de esquerda, quer dizer, que não trabalha com os Exus e as pombagiras. Quer dizer, a própria Umbanda tem preconceito contra determinadas entidades. A Umbanda não esclarecida, o pessoal mais antigo e tal, tem esse preconceito. Então, quando surgiu a Umbanda, em 1908, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, com Zélio Fernandino de Moraes, foi para romper, para aproximar a espiritualidade do povo. Vocês têm que entender que em 1857, quando o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, com a sua primeira publicação, que foi o Livro dos Espíritos, né, o Espiritismo era uma religião ocultista que queria aparecer para o público de uma forma mais clara, através de experimentos científicos, não científico cartesiano, mas uma religião, não uma filosofia, porque o Espiritismo jamais foi religião. O Espiritismo é uma filosofia baseada em experimentos científicos que tem consequências morais. É natural que Kardec, como positivista e tal, tinha essa ideia de que o Espiritismo não podia se aproximar ou se apresentar como as religiões do passado, que tinham errado tanto, que tinham cometido tantos erros, que começou pura e tal. Então o Kardec não queria de jeito nenhum ser confundido com uma religião. Mas aí, chegando no Brasil, tudo vira religião, né? Se a gente falar de espírito, se a gente falar de energia, se a gente falar de mônadas, se a gente falar, tudo vira essa questão mais religiosa. Tá errado, gente? Tá não. Eu acho que é tão bonito a gente vibrar em coisas positivas, né? Pensar coisas positivas, seja lá como for, mas a gente vibrando coisas positivas tá maravilhoso, tá show de bola. Qual é o problema disso? Nenhum problema. O problema está na cabeça das pessoas, né? Quando as pessoas torcem a religião, né? Quando torcem os conceitos, por exemplo, com o cristianismo foi assim, e com o espiritismo está começando a ser assim também. A gente vê muitas casas espíritas religiosas, né? Muitas casas espíritas com o intuito de tirar, inclusive, os espíritos, né? São casas espíritas sem espíritos, né? Com casas espíritas mistificadas e etc. Aí você vai dizer assim, sim, Wagner, mas aí tu entra na Umbanda, que é uma religião. Tu era um cara tão ligado, tão conectado à razão, a tal. Exatamente por isso. Para mostrar que existem determinadas religiões universalistas que tratam desses espíritos, que é a maioria de nós, desses 90% de espíritos que estão na nossa crosta terrestre, ao redor da nossa crosta terrestre, querendo se comunicar e dando importância a determinados elementos como esse que vocês estão vendo aqui no nosso congá. Velas, né, firmamento de velas, as energias do fumo, né, as energias de tudo isso. Nós somos seres espirituais num corpo de carne, mas quando estamos na tridimensão, damos muito valor ao terra-terra, às coisas que tem aqui. Então, quando nós desencarnamos, gente, nós não viramos outro, não. Nós continuamos ser espíritos imortais, tá certo? Mas muito conectado à tridimensão, principalmente quando nós passamos várias existências, né, revivendo os mesmos costumes, os mesmos vícios, as mesmas manias, as mesmas atitudes e tal. E aí, naturalmente, quando chega a Umbanda foi muito colocada sob o preconceito.
Principalmente o preconceito dos próprios espíritas, porque os espíritas até hoje dizem que o espírito do preto velho que se apresenta e tal, por que não se apresenta falando normalmente, né? Porque diz misifio, não sei o que e etc, né? Por que Exu é tão brabo? Porque, e aí por quê? Porque como se nós não fôssemos reencarnações em um corpo de carne. Como se o preto velho que se apresenta fluidicamente hoje para você não pode ser um filósofo, um engenheiro, um advogado no passado em outras encarnações, mas que decidiu por humildade e até para se apresentar fluidicamente, né, energeticamente, como uma pessoa mais humilde, mais do povo. E é por isso mesmo que a Umbanda existe. A Umbanda existe para aproximar as pessoas da energia positiva, a energia de amor, a energia da caridade, sem, no entanto, se afastar também dos estudos. E essa é a proposta do nosso TeoWeb, da nossa tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanunfo. É a visão de uma nova Umbanda, a Umbanda que estuda, a Umbanda que procura saber quais são as energias dos orixás. Aí eu juntei exatamente Eurípides Bassanunfo, que foi um intelectual, um benfeitor, um médium fabuloso, tá certo? Do final do século XIX para o começo do século XX. Eurípides Bassanunfo atuou na região sudeste, e foi uma pessoa muito reconhecida pela sua intelectualidade e pelo estudo espírita. Ele era católico e se converteu ao espiritismo, né? Se transformou num espírita depois de várias constatações, de observações de fenômenos espirituais. Mas ele sempre foi um intelectual. Então, trazer a Umbanda para essa coisa do estudo, para entender a espiritualidade da forma certa, é a maneira certa de a gente trazer a população, esses espíritos, o entendimento e o estudo de como é realmente o plano espiritual para a nossa realidade, que é a nossa realidade aqui na Terra. Mas sem misticismo, explicando cada fundamento, explicando cada coisa. E para explicar Exu, gente, nada melhor do que, sei lá, a consciência kardeciana, né? A consciência de Kardec, o espiritismo, visando o espírito imortal, a teosofia, né, a Cabalium, todos esses conhecimentos esotéricos, ocultistas, filosóficos, aprofundados, mostram o que nós estamos tentando mostrar aqui todas as segundas-feiras quando falamos de Exu. Desmistificar a mediunidade, como por exemplo na semana passada, onde nós trouxemos Dona Maria Padilha através de mim. Porque as pessoas pensavam assim, poxa, um médium trazendo um espírito feminino, que coisa estranha e tal. Machismo, puro machismo, e também falta de conhecimento. Se nós somos encarnações, né, quem é que vai dizer a você que você só viveu no espírito no corpo masculino? Ou no corpo feminino, ou no corpo de um índio, de um caboclo, de um negro. Não, você teve várias existências, inclusive trocando os gêneros que só existem aqui na tridimensão. No plano espiritual existe ainda a energia masculina ou feminina, porque eles estão muito próximos à nossa terra, ao nosso convívio terreno. E Exu é quem mais convive com os terráqueos, porque Exu é essa entidade que traz uma energia muito próxima da nossa energia. É um espírito ou um conjunto de entidades, são falanges de espíritos que vêm para proteger famílias, para proteger situações e etc. Mas como esses espíritos surgiram, como é que eles surgem, como é que eles assumem essas falanges, como é que eles começam esse processo, esse trabalho de reformulação para trabalhar só no bem? Eu tenho um livro aqui que eu acho um livro bastante interessante, gente, que aí nós vamos começar a exatamente estudar os livros agora, tá certo? Vamos trabalhar cada livro desse e tal. Esse livro aqui é de Rubens Saraceni, O Guardião da Meia-Noite, inspirado por Pai Benedito de Aruanda, quer dizer, é um livro psicografado por Rubens Saraceni. Rubens Saraceni, como algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, mas o Rubens Saraceni foi um sacerdote, um bandista, né, um pai de santo, que psicografava, uma das mediunidades assim
pouco usadas na Umbanda e que é uma bobagem também não utilizá-la, né? Mas na Umbanda se utiliza mais a psicofonia ou então a incorporação, como se fala muito dentro da Umbanda. Mas o Rubens era um médium fabuloso, era um paranormal que tinha uma vidência muito grande, enxergava o mundo espiritual, o mundo metafísico, né, que era o mundo espiritual. Além disso tudo, o Rubens era um cara altamente estudioso de Umbanda. Alguns conceitos, tal qual o meu sacerdote Márcio Caim, não me cabem muito bem em relação a Rubens, mas não há o que contestar o trabalho fabuloso que Rubens Saraceni fez. Por exemplo, a visão que eu não gosto de Rubens é em relação aos Exus, por exemplo. Ele diz que o Exu é um ser que não tem livre-arbítrio, a primeira coisa, e eu acho que isso não existe no mundo espiritual, e é por isso que a mistura do espiritismo bem estudado, né, como eu tenho 34 anos de espiritismo, você misturar o espiritismo junto com o estudo da Umbanda e etc., dá um caldo muito bom, porque é uma intelectualidade e um conhecimento espírita junto com essas entidades fantásticas que a gente entende que não pode, depois de se tornar um espírito bom, um espírito que está vibrando em um outro padrão, se tornar um espírito que faz o mal. Então, para Rubens, o espírito Exu, ele vive na dualidade do homem. Então, como ele não tem livre-arbítrio, ele pode fazer o bem e o mal dependendo de você, como se a gente dirigisse o Exu. E aí é nesse conceito que eu separo a minha filosofia da dele. O pai Márcio Caim também tem o mesmo pensamento, Alain Barbieri também, que é um outro sacerdote em São Paulo, e até Alexandre Comino tem uma outra visão do Exu, que Exu não é diabo, que Exu não faz o mal, que Exu só pratica o bem, e que a partir do momento em que ele atua em determinada graduação como Exu, como espírito, ele não faz mais o mal, e ele tem sim a evolução espiritual dele baseada nisso tudo. Numa entrevista que eu vi de Rubens Saraceni há uns anos atrás, quando ele ainda estava encarnado, quando ele estava aqui, porque ele já é desencarnado, ele fala sobre essa questão e aí no final ele se contradiz, dizendo que o Exu ele pode se desenvolver e evoluir. Eu digo, mas se ele pode evoluir, se ele já está fazendo o bem, por que ele vai voltar e vai fazer o mal? Por que ele vai ser dual, né, nessa questão de fazer coisas ruins? Então essa questão aí, as nossas ideias sobre Exu se dividem, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, tudo que a gente... E aí quem sou eu, né? Quem é Wagner Andrade? Eu estou falando também baseado nos estudos feitos por Márcio Caim, que é um sacerdote experiente, que tem mais de 30 anos de sacerdócio, como outros que afirmam que Exu jamais faz o bem ou o mal. Exu não é guiado pelo médium. No médium, quando quer fazer alguma bobagem, ou alguém que quer fazer alguma bobagem, que chama um espírito para fazer coisa ruim, dali some o Exu, essa entidade ligada a esse orixá, que é parte de Deus, que é movimento, que é esfera, que leva e traz os nossos pedidos aos orixás, aos sagrados orixás. Essa entidade, ao ponto de ser chamada de Exu, ele não pode mais fazer o mal. Agora, nós temos os Exus em 3 classificações. A entender ou a saber, o Exu não batizado, que é o Exu pagão, que ainda não foi batizado, o Exu batizado, tá certo? E o Exu coroado, que é o Exu que tá já num nível alto evolucional, tá? Que já tá tomando conta de coisas muito maiores. Mas, como Exu pagão ainda pode andar na dualidade de fazer coisas positivas e negativas, como nós fazemos, né? Eles são muito aproximados a nós. Então, como ele está muito conectado a isso, ele pode sim vibrar nessa energia. E principalmente a história que eu vou contar para vocês aqui não é spoiler, tá certo? Então leia um livro, eu vou falar por cima o que é que o livro contém, tá certo? Vou ler primeiro aqui uma palavra do autor, é uma palavra do próprio Rubens Saraceni, que eu acho fantástico, e ele coloca assim: quando comecei a receber a inspiração para escrever este livro,
Preparei-me mentalmente, pois Pai Benedito havia me dito: vou historiar uma experiência fascinante de um velho amigo seu, quer dizer, amigo do próprio Rubens Saraceni, né? Que pagou o preço do desafio às leis eternas do amor e da compreensão. Que significa dizer que ele estava purgando pelo que tinha feito de errado, tá certo? Ninguém fica impune quando desafia a lei e, em consequência, enquanto não purgar todo o vício que o conduziu na afronta a ela. Não receberá outra coisa senão o tormento da fúria divina que o perseguirá por quanto tempo for necessário, até que desperte do pesadelo em que está adormecido o seu ser imortal. O que significa dizer que nós somos seres em evolução. Esse livro, O Guardião da Meia-Noite, começa exatamente com um personagem, tá certo, de um barão que viveu no Brasil do século XVIII para o século XIX, tá certo? Ali nos idos de 1790 e poucos e tal, e que era solitário, um cara com muito dinheiro conseguido a duras penas, título comprado, como na época era normal, você comprar o título depois que você atingia determinada quantidade de dinheiro, né, que você tinha acumulado, você podia ir, sei lá, no Império e tal, e comprar teu título. Foi o que ele fez, comprou, morava numa região do interior do Brasil, situada ali no Sudeste. E aí esse cara começou primeiro tinha aquele comportamento do homem machista com muito dinheiro, e então vivia em prostíbulos, né, e tendo relações sexuais de forma desmedida e tal, e as mulheres que se aproximavam dele se aproximavam por conta da grana, do dinheiro. E aí numa determinada época ele se cansa e cisma de se casar. É um romance, tá, gente? Muito bacana. É muito bonito esse livro, mas muito bacana mesmo, e mostra a trajetória de um Exu, tá? A trajetória, a sequência, como um Exu evolui, como é que ele chega ao processo evolucional e principalmente como ele entra em determinadas falanges no mundo espiritual, com muito sofrimento e com muito erro cometido, com muitas coisas que cometeu. Por isso que Exu está muito próximo a nós. Será que nós cometemos pouco erro ou muito erro durante a nossa vida? É muito erro, né? Tem muita coisa errada que a gente faz, muita bobagem, muita doidice que a gente comete na vida, se mete em cada confusão desgramada. Então esse cara, né, para vocês entenderem a história do Guardião da Meia-Noite, né, desse barão, o barão começa a se entediar com a vida promíscua que ele vivia, né, com uma vida de farras, de bebedeiras e etc. E ela ia, por volta dos 30 e poucos anos de idade, cisma de casar. E aí começa a perceber que todas as mulheres que se aproximam dele, inclusive da corte, eram mulheres que tinham interesse na grana dele, no dinheiro dele, e não na sua pessoa, né, no que ele era como homem e etc. E ele, por conta disso, abusa das mulheres também. Até quando decide casar, ele vai e tenta a mulher e termina tendo relações sexuais com elas, comprovando assim que aquelas mulheres que estavam procurando ele, era tudo por interesse no dinheiro dele, no valor. Aí o que ele faz, né? Ele começa a entrar em contato com pessoas de Portugal, e aí de Portugal mandam para ele algumas pinturas de uma mocinha que tinha 14 anos de idade só. Naquela época era assim, tá, gente? Muito velhos, né, 30 anos de idade, se casavam com moças de 14 anos, 12 anos de idade, levava para casa e muitas vezes, né, violentavam essa moça e tal, fazia todo tipo de coisa. E aí ele encontrou uma família de posses de Portugal, que tinha uma filha muito bonita, uma filha belíssima, em que ele tem contato com essa família e decide perguntar ao pai se o pai poderia vender o dote. Tinha essa questão de venda do dote, né, da mocinha em questão. E aí o que é que ele faz, né, para poder preservar, e pensando só nessa questão da virgindade, que ele queria uma moça virgem pura, que se interessasse apenas por ele, ele manda buscar essa moça em Portugal, paga o dote dela a peso de ouro, né, e
os pais colocam a mocinha numa galé daquela, num navio mais bonito daquele que atravessava o Atlântico, e manda para ele aqui na região do Sudeste a moça, né? A moça casa-se com ele, e aí na hora que ela se casa com ele, acontece uma coisa terrível, porque no dia da noite de núpcias, né, ele ainda esperou mais um ano para que ela ficasse mais adulta, para poder ele ter qualquer coisa com ela. E aí, depois de um ano, ele pega e começa a fazer sexo com ela. Na primeira noite de núpcia, ele querendo ver o sangue, né, da virgindade ali, e ele não consegue ver. Que naquela época não se compreendia muito bem isso, né? Se a moça não sangrasse, era porque não era virgem, já foi de outro homem. Quantas moças foram injustiçadas naquela época, né, gente? Porque todos nós sabemos que existe a questão do ímen complacente, né? Aquele ímen que não sangra e tal, que você ela tem relações sexuais e não existe o sangramento. Ou então o ímen que é mais arredondado, que ali, mesmo você tendo várias relações sexuais, ali não vai ter o sangramento. Mas aí ele começou com isso na cabeça, achando que tinha comprado gato por lebre, né? Que tinha pago um dote numa moça que não era mais virgem. E aí ele fica desesperado, ele começa a sentir muito ciúme dela, achando que ela já tinha sido de outro homem, e ela se apaixona mesmo por ele, e ele também por ela, né? Mas ficou altamente decepcionado, achando que a moça tinha o traído com alguém, ou tinha tido alguém em Portugal, e que o pai vendeu gato por lebre, e que a moça, uma moça altamente recatada, né, que vivia trancada a 7 chaves em Portugal, e ele achou que a moça tinha feito alguma coisa, que tinha tido uma relação sexual com algum namoradinho, alguma coisa lá do outro lado do Atlântico, né, em Portugal. E aí o que acontece, né? Ele monta um esquema junto com amigos para poder devolver a moça ao pai, porque era uma afronta devolver a moça, né, naquela época, e receber o dote que ele tinha pago para ele investir numa outra mulher. Veja que coisa doida, que coisa maluca que acontecia naquela época, né? E o que é que ele faz, né? Ele arma uma situação onde um negro, escravo dele, na época escravo dele, entra no quarto, nos aposentos da esposa jovem dele, ele embebeda a moça, ela praticamente desmaia, e ele dá um dinheiro ao negro, dizendo que o negro vai receber a alforria dele, a carta de alforria, se ele deitasse perto dela sem roupas. E ele arma toda a situação e chama todo mundo como testemunha para assistir aquela cena daquele negro que dormiu com a mulher dele. Ele promete isso ao negro, mas ele não faz isso, né? Ele chama todos os amigos que presenciam aquela cena horrenda e armada por ele mesmo, tá certo? E ele dá de cara com aquela cena, a mocinha, que é a esposa dele, deitada no canto, o negro no outro. O negro se levanta como se fosse surpreso, ele pega um revólver daquela época, né, uma garrucha daquela tal, e atira no negro, matando o negro ali e silenciando o negro. E aí ela se acorda e vem toda aquela cena, né, de traição, ele dizendo que ia devolver ela ao pai dela, que iria pedir o dote de volta. E aí a moça, desesperada, foge, vai embora pros matos e etc, e some. Mas ele queria pegar a moça, botar no navio e devolver pro pai e receber o dote de volta. Então ele bota uma quantidade muito grande de pessoas, de caçadores, de pessoas para ir atrás, porque ele fica sabendo que os índios, porque a moça fugiu, né, que os índios podiam ter raptado ela, sequestrado ela. E aí ele começa a botar vários caçadores naquela época, os capitões de mato, essa coisa todinha, no meio do mundo, né, para poder caçar a moça. E ele mesmo foi caçar também. E com isso, nessa busca por essa moça, ele
entrava nas tribos, matava, estuprava os capatazes dele, né, os mandantes dele estupravam moças, matavam crianças, indinhos pequenos e etc. E nada de conseguir achar a moça. Quando ele acha, ele dizima os índios dali e tal, mata todo mundo, pega a moça e manda de volta para Portugal exigindo dote. Mas ele fica com a consciência pesada, porque ela diz que não tem nada a ver com aquilo. Ela já estava grávida de um índio, tá certo? E aí vai embora para porque, lógico, na mata ela já tinha tido um relacionamento, me parece que foi assim, tá? Depois vocês vão me dizer se foi assim. Aí ele vai embora para Portugal. E aí ele fica tão comovido com toda a situação, porque foi uma mentira, uma armação dele. Ele a perdoa e vai embora morar em Portugal com ela. Mas chegando lá também não aguenta a pressão, ela perdoa ele, não aguenta a pressão e conta a ela toda a história da armação que ele tinha feito em relação ao negro, aos amigos, à devolução dela, né? Então ninguém perdoa ele, o pai dela não perdoa, ela termina não perdoando ele e ele vai adoecendo até desencarnar. Gente, quando esse cara desencarna, né, numa situação muito precária de saúde, muito mal, ele se vê dentro do caixão e simplesmente ele começa a perceber que os vermes, tudo está corroendo ele, né, as baratas, ratos estão ali dentro. Eu vou ler para vocês aqui uma das partes, né, onde ele diz que tentava se levantar do caixão, tentava dizer, olha, eu estou vivo, né? Eu estou aqui, eu estou vivo e tal. E as baratas, o podre do corpo dele, a madeira apodrecendo, e ele vendo o corpo sendo comido por ratos, baratas e vermes. Aí, aonde está a história, né? Com muito cuidado com o que a gente faz e etc, com o que a gente cultiva aqui nessa vida, porque, poxa, todos nós estamos sujeitos a essas coisas se a gente faz determinadas situações ou comete determinados crimes emocionais ou pessoais contra pessoas, né? Contra situações, com preconceito ou com alguma coisa desse tipo. E aí vem aqui, ó a narrativa dele. Ouvi vozes, mas a distância não me permitia entender o que falavam. Gritei bem alto, isso ele dentro do caixão, né? Quem sabe ouviriam, apesar de saber que o som não chegaria a eles, pois o caixão fazia um eco muito forte e o som não se propagava. As vozes cessaram, achei que tinha desistido de me procurar. Continuei orando e orando sem parar. Como eu amava a Deus e os santos, né? Quer dizer, nessa hora todo mundo vira cristão, todo mundo quer se apegar a Deus, né? E ele diz assim, às vezes tinha crise de desespero e chorava muito, não conseguia conter o pranto naquela situação. As dores aumentavam, e muita gente acha assim, poxa vida, a pessoa sente dor depois de morto, você não está apegado ao corpo. Então todas as coisas que você sentia quando estava no corpo, também continua sentindo depois de morto, né? Então as dores aumentavam muito e surgiam feridas em meu corpo que tinham um aspecto horrível. Aos poucos foram aumentando de tamanho, eu podia senti-las crescendo. Quantas dores eu sentia, gritava por socorro e ninguém me ouvia, ele dentro do caixão, enterrado já, tá certo? Não, já não conseguia mais orar e sentia minha carne sendo devorada por vermes. Que horror! Eu os sentia andando por minha pele e entrei em choque. Aquilo era algo que eu não havia imaginado. Você veja só, aí o horror continua. Meu Deus, gritei, acuda-me. Mas de nada adiantou meu pedido de socorro, ninguém ouvia, nem Deus. Senti caírem sobre minhas feridas farelos de madeira apodrecida. Estava quase furando o caixão e logo entrariam em seu interior. E isso aconteceu. Foi um horror. Eles estavam famintos, ele fala dos ratos, né? Estavam famintos e eram muitos. Lançaram sobre mim em uma fúria indescritível. Eram dezenas deles. Bom, depois disso, gente, isso é só um aperitivo para o livro, eu não quero dar nenhum spoiler a mais a vocês, mas aí se desenrola. Ele é contratado por algumas entidades do mal, né, que ajudam ele a sair dessa condição de podridão, né, de sensação de estar sendo comido por ratos e etc e tal, e que diz a ele, você vai trabalhar para mim como escravo. Acontece isso muito no mundo espiritual, gente. É por isso que eu digo orai e vigiai, né? Tem aquela
parte da Bíblia que diz o seguinte: te reconcilie com teus inimigos enquanto estiveres aqui no corpo, né? Ou quando estiveres aqui na terra. Porque lá do lado de lá, gente, assim, acontecem coisas assim que nós não podemos imaginar e que pode ser confundido com um verdadeiro inferno. Imagine você passar por tudo isso. Dentro de um caixão, se apodrecendo, os vermes tomando conta de você, e depois você rogar e diz que nem que seja o demônio que vem aqui me socorrer. Aí é quando aparece uma entidade, tá certo? Muito densa e muito pesada, que não era Exu, tá certo? Que era uma entidade extremamente pesada, extremamente densa, que diz assim: quer sair? Venha e dá chicotada nele, coloca ele no plano espiritual e ele vai aprendendo a ser quiumba, a ser um espírito das trevas e começa a fazer serviços do mal. Até que com muita inteligência, porque ele era um cara extremamente inteligente, ele começa a dominar certas magias dentro do mundo espiritual, começa a perceber que pode montar também a falange dele. E aí ele monta a falange dele, tá certo? E quando monta a falange dele, que é exatamente guardião da meia-noite, então provavelmente seu meia-noite, uma das entidades que praticam o bem, que faz parte do panteão dos Exus, tá certo? E aí ele começa a ver que pode manipular as energias, vai contra muitas falanges de espíritos no mundo espiritual e tem no final, e lógico eu não vou contar o desfecho disso tudo, mas ele é convidado para reencarnar, mas vai reencarnar em situação muito difícil, e quando voltar para o plano espiritual, ele vai assumir a função de Exu. Ele vai entrar numa falange do bem, porque até então ele era um Exu não batizado, tá certo? Um Exu que estava já praticando coisas positivas no mundo espiritual, mas que aí, através dessas oportunidades de conserto e de ajustes, começou a trabalhar para o bem, começou a gostar e trabalhar para a luz, para as forças crísticas, e começou a se equalizar e a se ajustar no mundo espiritual para trabalhar só para coisas boas. Só que ele ainda tinha tudo para ser resgatado. Lógico, matou muitos índios, ele escutava direto o grito dos índios, né? Aquelas entidades todas correndo atrás dele no mundo espiritual. É porque o livro é muito bom, gente. Vocês devem ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que um dos livros mais bacanas que eu já li. Como eu falei para vocês, eu não concordo com alguns posicionamentos filosóficos da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Mas quem sou eu para concordar ou deixar de concordar? Mas é como eu digo sempre a vocês: sejam pessoas ou espíritos pensadores. Não engulam verdades absolutas sobre absolutamente nada. Tá? Eu estou aqui conversando com vocês, estou passando informações, mas eu quando li Rubens Saraceni, quando eu li Alain Barbieri, quando eu li Alexandre Comino, quando eu comecei a fazer meu curso com Márcio Caim, que eu fiz a contraparte disso tudo com os conhecimentos espíritas, herméticos, do ocultismo, quando eu comecei a observar o universalismo, eu comecei a entender que existem certas coisas que são teorias formadas por médiuns que nunca estudaram espiritualidade com profundidade. Então eu vi nisso tudo assim, uma grande oportunidade de fazer fazer justiça para com esses espíritos que são fantásticos, que são os Exus, que são guardiões, que tomam conta daqui do SEC, que tomam conta da sua casa, que tomam conta de você, que muitas vezes são os seus anjos da guarda, que tomam conta da sua energia e da sua vida, e que são maravilhosos, que são espíritos assim fantásticos, e que ao chegar a um determinado patamar de evolução, eles não fazem mais coisas erradas. Até Exu pagão, ele ainda anda numa dualidade, mas a partir do momento em que ele começa a ser batizado, quando ele começa a receber das entidades dos pretos velhos, o batismo, tá certo? Para entrar no bem definitivamente, ele não será mais comandado pela sua vontade de fazer coisas erradas. Ele não apoia as suas brincadeiras, as suas sem vergonhice. Exu é muito sério, gente.
Só para vocês terem uma ideia, na quinta-feira passada, aqui no SEC, nós tivemos um tratamento espiritual, que aqui, lógico, jamais vou falar quem foi a pessoa, não vou falar em nomes, nem vou falar nada disso, nem qual foi o caso, mas em que o Exu Marabu apresenta-se e dá uma verdadeira lição de moral na pessoa que estava. Quer falar com o Exu? Se prepare, porque você vai escutar coisas verdadeiras. Você não vai escutar o que você quer, você vai escutar o que é verdadeiro, o que é certo. Também não tratam com esse mimizinho, não sei o que, irmão, tudo amor, tudo não sei o que, gratiluz. Não, eles são pancadores mesmo. Eles às vezes usam palavras, às vezes até mais fortes para poder conversar com você, para dizer que você está errado, para dizer que isso ali não está certo, para dizer que você precisa consertar a sua rota. Eles não apoiam sem vergonhice nem coisas ruins de ninguém. Por exemplo, se eu erro, se eu cometo algumas falhas contra mim ou contra outras pessoas, não é porque eu tenho os meus Exus aqui que eles vão estar apoiando as coisas ruins que eu faço. Não, muito pelo contrário. A Pomba Gira, Dona Maria Padilha, que toma conta aqui do nosso SEC e da nossa energia, o seu Marabô, seu Zé, seu Caveira, seu Tranca-Rus, que estão sempre aqui, Dona Maria Navalha, então todos esses Exus, quando eles vêm pra cima de mim, gente, eles vêm botando pra quebrar. Eles vêm botando pra moer mesmo, dizendo, meu amigo, você desculpa, mas você tá errado. São guardiões do karma. Por que guardiões do karma? Eles tomam conta exatamente da nossa programação espiritual. O que foi que eu decidi fazer aqui na Terra para consertar as bobagens que eu fiz em outras vidas, em outras encarnações? Qual foi a rota que eu me comprometi a consertar que não estou consertando e por isso está voltando em termos ou em formato de obsessões, de coisas que invadem meu campo mental? Por que é que eu estou sofrendo tantas adversidades, tantas coisas ruins? É por conta de um karma, uma coisa já prometida a mim e que eu tenho que pagar de todo jeito? Gente, a lei de ação e reação, tá certo? Que é uma lei, a terceira lei de Newton, ela não é igual à lei de causa e efeito. Essa sim é uma lei que deve ser muito bem observada pelos espíritas, pelos umbandistas e tal. Tudo que nós construímos aqui de bom e de ruim, nós recebemos em troca aquilo que nós plantamos. Mas é aqui nessa vida. Por mais que você tenha coisas do passado a resgatar, e você tem sim, foram colocados no teu quinhão, na tua estrutura reencarnatória, na tua programação de agora, o suficiente, o que você pode pagar, o que você pode resolver com o teu conserto. Agora, lógico, muitas vezes a gente não admite em consertar, a gente quer continuar no erro. Aí é nessa continuidade do erro cometido já em uma outra vida, em uma outra existência, que nós vamos começar a sofrer em cima disso. Quer dizer, por conta do nosso mau comportamento e do não cumprimento da dívida que eu tenho para com a própria energia da natureza, para com o próprio universo, é que nós começamos a absorver determinadas pancadas aqui no mundo material. Gente, hoje eu tinha esse recado para dar para vocês. Vai ser um pouquinho mais curto, mas também estou aqui disponível para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre Exu, tá? Sobre alguma coisa sobre o que vocês estão pensando, o que é essa entidade, fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Hoje, nenhum dos nossos amigos está aqui no meu campo mental para conversar com vocês, para falar com vocês diretamente ou para explicar qualquer coisa. Na realidade, assim, eles se apresentaram, eles não são muito de falar, né? Então se apresentou seu Marabô, depois seu Zé, depois Dona Maria Padilha, que são os mais presentes aqui no nosso SEC. E aí, todos esses espíritos deram um recado deles. E agora, de agora por diante, nós vamos fazer assim um estudo desses Exus, desses livros publicados por esses
fantásticos médios de psicofonia, tirar algumas dúvidas de vocês em relação aos Exus e mostrar como essa energia é positiva, como essa energia é do bem, como essa energia é do amor. Estou muito feliz porque nós fizemos a nossa camisa do T-Web, da tenda de estudos humanistas Eurípides Bassanunfo, tá certo? Que já passamos para muitas pessoas, tá certo? Algumas pessoas já compraram a camisa, já levaram para suas casas, tá certo? Já vieram vestidinhos, né? Vieram e vestiram-se aqui no dia da nossa gira de caboclos no sábado. Foi fantástico, foi maravilhoso. E aí estou também à disposição de vocês. Inclusive hoje nós gravamos um vídeo falando sobre se o tratamento espiritual também funciona para pessoas que fazem coisas ruins, coisas erradas, né? E eu respondo que sim, lógico que sim. O axé, a cura espiritual, o tratamento espiritual, tudo isso serve para todo mundo, gente. Agora, vai funcionar adequadamente? Vai ser realmente o que você espera? Muitas vezes a cura espiritual, a cura do mal que a gente passa, quando a gente pede a Exu para modificar a nossa vida e tal, às vezes Exu modifica, mas às vezes você não vai gostar da modificação que ele vai fazer na sua vida. Porque Exu, quando modifica, ele modifica toda a estrutura para que você acorde, para que você comece a dar valor às coisas que têm valor na sua vida, para que você comece a dar valor à família, aos teus filhos, à tua casa, à tua vida, a conviver com as pessoas que espiritualmente foram destinadas para você. Então, Exu, muitas vezes, ele dá um sacudidela em você, tá certo? Dá um chacoalhão em você para você ser gente, para você ser melhor. E às vezes, para você ser melhor, você precisa sentir uma dorzinha, você precisa passar por determinados processos na sua vida, você precisa passar por determinados traumas para aprender a dar valor à vida boa que você vivia antes, ao equilíbrio e à tranquilidade. Muitas vezes a gente troca, que é o que aconteceu com o nosso guardião da meia-noite, tá certo? Com o nosso barão aqui, a dar valor, sabe? E a olhar as coisas do jeito certo, sem utilizar as sensações da terra, do corpo terrestre, e começar a dar valor às coisas mais sutis do espírito. Dar valor à honestidade, dar valor ao equilíbrio, à harmonia, à beleza dos seres que estão ao seu redor, que sempre lhe apoiaram. É por aí, muitas vezes as dores acontecem e elas são lacinantes às vezes. Às vezes elas doem profundamente em você. Mas é exatamente para te ensinar a ser melhor, para te ensinar a ser do bem, para te ensinar a equilibrar a sua vida em bases sólidas e não em bases frágeis. E não construir teu castelo, sabe, como um castelo de areia, onde o mar vai bater e vai levar todo aquele castelo, toda aquela construção. Então, a base de Exu, a base do entendimento dos tratamentos espirituais que nós fazemos, que todas as quintas-feiras nós tratamos uma pessoa especificamente. Nós trabalhamos com uma estrutura, criando a condição para aquela pessoa sair daquela situação terrível que se encontra. Mas às vezes a pessoa não quer. E ora essa, gente, se a pessoa não quer, deixe ela. Ela tem que aprender por si própria. A gente não tem que forçar nada de ninguém. A gente não pode querer que o outro faça o que a gente acha que ele deve fazer. A gente tem que deixar o outro decidir a própria vida, a própria estrutura, a própria energia. Não existe obrigação em fazer a coisa que eu quero que faça. Não é assim que funciona. Cada um tem seu karma, cada um tem sua vida. Às vezes a gente quer dominar o outro. A gente quer que o outro seja igual ao que a gente é. Quer que tenha a consciência parecida com o que a gente tem. E não é assim que funciona. Sabe o que é que os Exus nos ensinam todos os dias? Nós somos seres duais. Nós temos sombra e luz dentro de nós. Mas nós devemos dar privilégio à luz que está doida para surgir em cada um de nós. Ao amor, a coisa bonita. E é o amor, gente, esse amor que a gente não compreende bem, mas que a gente exercita da forma como a gente compreende. Porque o amor é uma coisa muito profunda.
Muita gente diz assim, o amor, a gente tem que ter amor. Sim, cara, que tipo de amor é esse que tu tá querendo dar? É o amor da obrigatoriedade que o outro faça o que tu quer? Isso não é amor, isso é imposição. Você está querendo impor ao outro o teu modo de vivendi, né? A tua maneira de viver. E não é assim que a gente faz as coisas. Então Exu mostra inclusive isso, que quando a gente se mete no karma do outro, quando a gente vai tentar, sei lá, dar a mão a quem não quer a mão, a gente se afunda. A pessoa vai passando no rio e tal, poxa, bota uma vara, porque se a pessoa te puxar, tu solta a vara, cara. É assim que Exu ensina a gente, e a gente sabe que é desse jeito. E pode ser com qualquer um, tá, gente? Com filho, com mulher, com mãe, com pai, com qualquer um, com amigo. A gente precisa entender que o outro, a energia do outro, é a energia do outro. Fique calmo, tenha paciência, as coisas vão acontecer da forma certa. A tua vida é baseada nesse equilíbrio divino. E os Exus nos ensinam a vivenciar a nossa vida com tudo que tem de bom, tá, gente? Com prazer, com alegria, com satisfação. Mas também encarando as dores. Se olhando no espelho e sendo honesto com nós mesmos. De dizer assim, puxa vida, eu preciso consertar determinadas rotas. Eu não sou santinho, mas também não sou um demônio. Eu sou um ser dual, que estou aprendendo a evoluir, não para justificar os meus erros. Exu não diz que você justifique seus erros. Exu diz, trilhe o seu caminho, aprenda a ser honesto, faça catarses em você, faça modificações em você, para poder conquistar no outro o que você quer. O outro só faz coisas positivas se você exemplificar em você mesmo. Não tente impor ao outro uma perfeição que nem você tem. Quando você aponta o dedo para alguém, gente, é isso que Exu nos ensina, você tem 3 dedos apontados para você. O que significa que você identificou no outro o defeito que você tem 3 vezes em você. Se não tem agora, já teve em outras vidas, em outras existências. O que significa dizer que você precisa entender muito bem quando você aponta, quando você julga, quando você maltrata alguém, quando você coloca no outro uma energia ruim, quando você demanda contra o outro, quando você quer o mal ao outro, quando você mata, quando você rouba, quando você vilipendia, isso tudo vai se entranhar na sua estrutura. Muita gente por aí faz um monte de besteira e quer ficar feliz, e quer ficar na boa, e quer ficar bem. Como você vai ficar bem? Se você não transmite o bem, se você não transmite a paz, se você não transmite amor, se você não... E, gente, não é essa coisa piegas, não. Quando a gente fala em amor, é a gente compreender a realidade do outro. É a gente entender que o outro tem as suas capacidades, suas possibilidades, seu jeito de ser, sua maneira de agir, etc e tal. A gente não pode impor no outro o que é nosso. A gente não pode tentar fazer com que o outro seja o que nós somos. Se você atingiu um determinado nível de consciência espiritual, parabéns para você lá no Exu Mojubá. Que maravilha, saravá, muita axé para você. Mas eu duvido que qualquer um de nós não tenha os mesmos defeitos, mais ou menos acentuados, num ou no outro. Todos nós somos portadores da mesma vaidade, da mesma falta de humildade, do mesmo orgulho, da mesma soberba, da mesma inveja. Nós somos portadores disso. Não queiram dar um de santo. Isso é o que está errado no ser humano, essa hipocrisia de achar que são melhores do que qualquer um. De culpar, por exemplo, uma entidade ou alguém que bota o nome, assim como eu estou colocando assim, ó. Exu te ama, né? Tem gente que vai meter, arriar o cacete em mim. Eu tô pouco me lixando, eu fazendo bem. Nós aqui no teu web e no nosso SEC só trabalhamos com amor, com caridade, com vontade de ajudar as pessoas, com vontade de auxiliar. Agora a gente só ajuda quem realmente quer ser ajudado. Se a gente percebe que a pessoa não quer ser ajudada, a gente diz, pô, vai pra vida, irmão. Vá lá, vá vivenciar o seu karma, a sua vida.
No dia que você se sentir à vontade para nos procurar e dizer assim, puxa vida, eu tô afim de fazer algumas modificações, o teu Exu mesmo vai te trazer para cá. Wagner, quer dizer, todo Exu é do bem, todo Exu é do bem. Se estiver fazendo mal, ou alguma coisa errada, ou ainda não está batizado, são Exus pagãos que ainda estão na dualidade, de vez em quando pisam na bola, mas querem o bem do outro, às vezes cometem erros porque não fazem avaliações éticas de determinados posicionamentos do mundo espiritual, ou então são quiumbas, são espíritos malfeitores que utilizam o nome de uma entidade de luz para se mostrarem de luz ou para darem conselho ou então para fazerem alguma coisa, para demandar contra alguém, para fazer alguma coisa do mal. Se faz o mal, não é Exu. Se faz coisa errada, não é Exu. E para mim, ao contrário do que o Rubens Saracen diz, e aí eu respeito muito as obras de Rubens, respeito muito toda a estrutura, mas essa parte eu não concordo com ele. É aí onde está a alma do pensador. Do cara que diz assim, tá, tudo bem, tu é um mestre na Umbanda, mas, pô, eu estudei outras coisas que me dizem ao contrário. Então eu acredito em muitas coisas que você diz, que você coloca, que você expõe, mas pelos meus princípios, meus estudos aprofundados no espiritismo, no esoterismo, no ocultismo, na Cabalion, em toda a estrutura do conhecimento dessa espiritualidade que é uma vez subindo e evoluindo, não volta a praticar o mal, tá certo? Eu descobri, nós sabemos disso, como a energia dos orixás. Um ser que é provindo de um orixá não pode fazer o mal mais. Se está vibrando na energia desse orixá chamado Exu, que também é um orixá, ele não pode praticar o mal mais. Ele não pode estar fazendo coisas erradas. Ele está comandando o teu karma. Significa dizer que as coisas boas e ruins que tem que acontecer na tua vida vão acontecer, porque ele cumpre o teu karma. Se você tem que ser atropelado, ele é o primeiro a empurrar, tá? Porque você precisa vivenciar aquilo. Se você precisa passar por uma doença, ele é o primeiro a fazer com que você passe por ela, para você purgar, para você pagar o que você veio pagar aqui. Para você acertar tuas contas, para sair limpo, tirar o teu nome do SPC espiritual. É assim que funciona Exu, tá? Exu é essa entidade maravilhosa, que é pura justiça. São ligados a todos os orixás e principalmente ao orixá Exu. Então é por aí, gente. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Quero lembrar a todos que continuamos com a nossa campanha de arrecadação de alimentos, cestas básicas e etc. Tá? Quero lembrar também que nós temos os nossos tratamentos espirituais todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Tem uma notícia muito boa, é que a partir da segunda quinzena de agosto, eu vou avisando a vocês, nós vamos voltar com as nossas consultas espirituais, com os pretos velhos aqui, os nossos passes magnéticos também, e também com a nossa doação de cesta, de sopa. Vamos começar a todo vapor novamente. Se Deus quiser, essa situação tá entrando num ponto de equilíbrio da pandemia, né? Então, até o dia 15 de setembro, até eu vou receber a segunda vacina da pandemia, e até o final do ano tem tudo para essa situação dar uma... Não é normalizar, porque eu não acho que nada vai normalizar ou voltar a ser como antes, mas pelo menos nós vamos poder atender um número limitado de pessoas, né, verificando se as pessoas estão tomadas, vacinadas e etc e tal, porque é muito importante a gente deixar de preconceito dessas doidices na cabeça, né, dessas teorias de conspiração, tá? Se tem uma vacina para ser tomada, vamos lá, vamos tomar a vacina, gente. Vamos ser conscientes, né, tá? As pessoas estão se imunizando, aí você quer colocar a doença em outras pessoas, vai lá, toma a vacina também, cara. Você pode até não concordar com isso tudo e tal, mas você tem que ir lá e tomar a tua vacina, te imunizar, tá certo? Você quer ficar doente, quer colocar a tua doença nas outras pessoas, seja consciente e vamos ver se a gente volta o mais rápido possível nesse processo que a gente vinha antigamente, né? De poder abraçar uma pessoa, de poder, sei lá, chegar junto das pessoas, de poder doar amor através do abraço. Não existe energia mais gostosa do que essa, de poder dar um conselho através de umas entidades espirituais, de poder aplicar o passe mais próximo das pessoas.
Então essas coisas estão fazendo muita falta, gente. A gente já está há mais de, sei lá, 1 ano e meio, tá certo? Convivendo com essa pandemia. E isso vai passar, tá? Aos poucos, não vai voltar ao que era antes. Nós mudamos a concepção de vida e tal. E foi essa lição que essa pandemia veio nos trazer, tá? Uma lição de equilíbrio, de harmonia e principalmente de entender e dar valor ao que realmente tem valor. Tá bom, gente? Então, um beijo forte no coração de vocês. Paz, luz, sempre. Tudo de bom. E se vocês quiserem conversar comigo sobre esses e outros assuntos na área espiritual e psicoterapia, que nós também temos nosso espaço terapêutico aqui, entre em contato no WhatsApp no 81, que é Pernambuco, 998146555, e nós fazemos também terapias à distância, tá? Pessoas que estão fora da nossa estrutura, da nossa região, nós também fazemos as terapias, as psicoterapias à distância. E também conversamos, fazemos o atendimento fraterno através da videoconferência. A pessoa entra em contato e a gente conversa com a pessoa à distância também, tá? Para ela dizer, desabafar, falar alguma coisa que queira. Me procura no 81, que é Pernambuco, 998146555, tá? Fala comigo que a gente vai poder aí, se puder, te ajudar e se você realmente tem vontade de ser ajudado, tá bom? E pode ser feito, inclusive, tratamentos apométricos à distância, que é o Vida Plena, começou isso aí o ano passado e que encheu de bênção várias pessoas, né? Encheu de cura espiritual, de esperança, né? De desafogo dos chakras e tal, de descongestionamento energético e mediúnico. Então isso é maravilhoso, graças a Deus as coisas estão começando a entrar nos eixos, a se equilibrar novamente. E aí eu gostaria de desejar um grande axé para vocês, saravá para todo mundo, paz, luz, sempre, sempre. Até a próxima comunicação. Beijo no coração. Tchau. Valeu.